E aí, curiosos do passado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Prof. Thiago Kiefer. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Fazia tempo que eu não fazia live aqui na página. Eu estou sempre aqui presente com publicações, com Reels, mas hoje nós vamos fazer uma live aqui sobre um tema da vida real, um tema que é super necessário para o testemunho cristão, um tema que é urgente para a igreja, não só brasileira, mas a igreja mundial, que nós vamos falar sobre missão hoje, com alguém que não é simplesmente um teórico das missões, não é um missiólogo, não é um cara que simplesmente está na academia pensando na missão. Não, a gente vai conversar hoje com um cara que está na missão, um cara que atua, né, como missionário há mais de 10 anos, então é o cara que realmente entende do tema. Antes dele chegar aqui e eu chamar ele, apresentar ele, vai compartilhando essa live aí para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser bastante edificante para todos nós. Eu já vou compartilhar aqui também para o meu pessoal, para que eles venham assistir esse papo edificante aqui. Já vai curtindo também para a live entregar para o maior número de pessoas possíveis que me segue. Se você tem um amigo que se interessa pelo tema, também vai compartilhando para ele seguir aqui a página, seguir o professor que vai participar aqui com a gente, porque aí ele vai aprender um pouco sobre missão feita na prática, né? Não simplesmente missão pensada, mas missão feita, né? E hoje nós vamos receber aqui o pastor Jairo Minoa, que é paraense e que é membro da Igreja Batista de Castanhal. Ele é casado com a gaúcha Débora, trabalha há 9 anos plantando igreja e treinando lideranças no estado do Amazonas. E hoje ele vai falar aqui sobre o campo missionário, os desafios, quem quer participar, o que tem que fazer, quais são as visões que se tem, né? O que é o trabalho com os ribeirinhos que ele atua. E nós vamos ter esse papo edificante aqui, vai compartilhando, vai enviando para os amigos, que eu vou chamar ele logo logo. Vou esperar mais uma galerinha chegar aqui. Vou acenar para quem tá entrando aqui com nós. Ó, o professor Jairo já está aí, o pastor Jairo já está. Eu vou chamar ele aqui para participar com a gente. Deixa eu ver como é que faz isso. Cadê o Jairo? É só ele aceitar. Opa, o homem está aí. Opa, tudo Seja bom? bem-vindo, pastor. Boa noite. Opa, obrigado, boa noite. Privilégio poder ter esse tempo, esse bate-papo, essa conversa com os teus seguidores e também com você, um amigo que já fiz, né? Há um tempo atrás, quando a gente esteve visitando a linda cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, tem algumas razões. Algumas razões amorosas, inclusive, né? O Rio Grande do Sul me deu a parte mais especial aí da minha vida, a segunda maior bênção que eu recebi na minha vida após a salvação foi a minha esposa e veio aí do Rio Grande do Sul. E eu fiquei sabendo que ela é colorada, é verdade isso? Sim, é uma área aí que a gente de vez em quando tem que conversar aí, sabe como é que é, né? Eu sou corintiano, então aí tem um negócio aí de DVD e tal, mas enfim, a gente vai levando. O casamento ele se mantém feliz se não falar a palavra 2005, né? Se não falar a palavra Exato. 2005, o casamento se mantém. Sim, fica tudo legal, fica tudo equilibrado. Fica tudo legal. Mas muito obrigado, pastor, por aceitar esse convite aqui.
as duas vezes que você esteve ali na Igreja Batista Aliança, né? O pastor Roberto, inclusive, ele mandou um abraço para ti. Ele não está Obrigado. podendo estar assistindo aqui porque ali na igreja tem o jantar de casais hoje, né? E, e aí eu, como não tenho casal, eu aproveito para trabalhar aqui no Instagram, convidar os amigos para conversar sobre coisas edificantes. E aí ele mandou um abraço para ti, depois ele vai estar assistindo aqui essa live para matar a saudade. Tem que aparecer novamente aqui na nossa igreja para pregar para a gente, falar o que Deus tem feito aí no campo missionário. Joia. Com certeza, vamos estar retornando sim. O Rio Grande do Sul, né, esse estado aí muito querido, família da Débora, né, toda aí, lá na cidade de Ivoti, e com certeza a cidade de Canoas e também a comunidade de vocês é um local aí que está na nossa agenda, sim. Assim, quando surgiu a oportunidade, a gente sempre viaja para as nossas viagens, para o nosso tempo de divulgação, de 2 em 2 anos, né? A pandemia deu uma atrapalhada um pouco, por isso que a gente teve que ir esse ano, mas quando a gente reorganizar isso aí, a gente provavelmente 2023, finalzinho de 2023, a gente vai recomeçar a nossa série de viagens pelo Brasil e o Rio Grande do Sul está na nossa agenda e Canoas também. Amém. Jairo, eu vou te chamar de Jairo, posso? Simplesmente de Jairo? Com certeza, com certeza. Então tá. Eu pensei aqui para nossa conversa, uma espécie de linha do tempo aqui, porque eu tenho certeza que um missionário não se faz da noite para o dia, né? Deus prepara o missionário. E uma das preparações do missionário é, com certeza, ser alguém convertido, alguém que nasceu de novo e alguém que, para falar do amor de Deus para uma comunidade que precisa ouvir do amor de Deus, precisa ter experimentado esse amor, né? E aí eu queria perguntar para ti, que tu contasse aqui para a audiência, como é que foi o teu processo assim, de conversão? Tu nasceu no lar cristão, nascendo no lar cristão, tu conheceu a Deus com que idade ali? Como é que foi esse processo? E aí, se já querer emendar desse processo de conversão para saber, não, a minha vida não vai ser sendo engenheiro, não vai ser sendo político, não vai ser sendo professor, eu vou ser missionário. Como é que foi esse processo de conversão, de salvação e de chamado para o campo missionário? Então, eu sou o terceiro filho de uma família com 4 irmãos e eu já peguei assim, né, essa fase, cresci já num lar evangélico. A minha mãe, é interessante que a minha história está muito atrelada, isso eu vou falar assim no decorrer da live, a minha história está muito atrelada à plantação de igrejas, porque a minha mãe se converteu num processo de plantação de igreja. Uma igreja estava sendo plantada num bairro lá da minha cidade, Castanhal, e ela foi a primeira pessoa a ser evangelizada, e então ela recebeu um convite, foi evangelizada em casa, discipulada, e recebeu um convite para participar desse grupo. Era um grupo de senhoras que estavam realizando esse trabalho. E aí, então, quando ela passa por esse processo da conversão dela, eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, ela relata isso. Então, eu cresci nessa igreja, nessa comunidade de um bairro de subúrbio, assim, da cidade de Castanhal. E aí, então, eu convivi dentro da igreja, cresci e tudo. E eu costumo dizer que eu me envolvi com a coisa mais perigosa, né? Eu lembro que quando eu vou dar testemunho por aí, as pessoas perguntam, você já usou droga, já bebeu, ou era assim, andava na noite e tudo. Eu disse, nada disso, mas eu acabei me envolvendo com a coisa mais perigosa que existe, que é a religiosidade, né? Então, eu crescendo dentro desse ambiente evangélico e me acostumando a ser evangélico, a gente acaba que começa a se envolver demais com a religião de uma forma errada. E então, até um religioso precisa passar pelo processo de conversão. E esse processo de conversão se deu ali dentro mesmo. A graça do Senhor Jesus me alcançou de uma forma assim irresistível, com um bom reformado diria, né? Mas assim, e sabe que falar sobre isso, sobre a minha conversão e como Deus foi transformando a minha vida ao longo do tempo, é muito interessante porque também tem a ver
com o meu chamado, que se deu dentro da igreja, porque ao passo que eu entendia que a minha vida não tinha, não conseguia fazer conexão com o que eu professava com a minha boca. Então eu vivenciava aquilo dentro da igreja, eu sabia a hora de bater palma, eu sabia a hora de ler a Bíblia, eu sabia ir na frente, eu participava de todas as programações que uma igreja pede para um jovem participar. Na época eu tinha uns 15 anos de idade. Mas foi nesse ambiente de religiosidade que eu entendi a graça do Evangelho. E eu lembro que um amigo meu de infância, assim, ele me presenteou na época com um livro chamado Peregrino, um livro muito conhecido. E eu lembro de ter lido esse livro. E depois de ler esse livro, eu comecei a questionar a minha vida com relação ao que eu cria, com relação a minha vida durante a semana, e assim, e como aquilo quebrava, não é? Todo o meu paradigma do que eu tinha construído ao longo dos anos. Então eu lembro de um amigo também que me acompanhou nesse processo, eu abri meu coração para ele, e eu lembro de um culto de jovens ali. Eu não sei te falar exatamente, foi nesse dia, exatamente nessa data, por estar envolvido demais com a religiosidade, por estar convivendo dentro de uma igreja, né? Eu tocava no Ministério de Louvor, eu participava da escola, ia para congressos e tudo. Então, foi um processo de entender o Evangelho da graça de Deus e esse chamado que a graça de Deus fez ao meu coração. Então, eu criei no Evangelho. E aí, eu até não consigo dizer qual foi a data que você aceitou a Jesus. Eu posso te dizer acertadamente. Eu sei relatar o processo de quando Cristo me aceitou. E ele foi me aceitando nesse processo de entender o Evangelho da Graça. O livro Peregrino me ajudou muito, o discipulado com esse amigo também me ajudou, mas foi muito bom assim poder passar por isso numa comunidade pequena, onde todos os jovens ali me conheciam, a gente tinha um relacionamento muito próximo. E foi nesse ambiente também, na mesma igreja, que eu ali sentado comecei a entender que o Senhor queria me chamar para algo diferente. Eu lembro que já com 16, 17 anos, eu sempre um pouco falador e tudo, gostava de participar de teatro, gostava de já começar a evangelizar no bairro da igreja. E os membros da minha igreja, o pastor na época e também a esposa desse pastor, sempre me apontavam, dizendo, olha, você é vocacionado, você vai para o seminário. Mas até então eu não entendia direito isso. Mas foi também um processo, do mesmo jeito a conversão, foi um processo eu entender que o Senhor estava me chamando para o campo missionário. Eu lembro como se fosse hoje, num culto, quando a igreja e a liderança dessa igreja chegou comigo e disse assim, olha, a gente quer te enviar para o seminário, para se preparar e tal. Eu já ajudava numa congregação onde a minha mãe foi a plantadora desse trabalho, foi a pessoa que iniciou esse trabalho, a nossa família, na verdade, né? Mas ela a principal. Então, eu ajudava os fins de semana nessa comunidade. E eu lembro que eles chegaram comigo e disseram assim, você vai ir para o seminário. E a minha reação logo foi assim, mas como é assim? Como que vai ser isso? Como vai se dar o processo e tudo? Mas o meu desejo era continuar trabalhando. Na época eu trabalhava, já estava visando um curso de faculdade, mas foi na Palavra da Vida que eu estudei, né, no IMPV, lá no norte, aqui no norte, mas em Belém, perto de Belém. Então eu tinha que sair, né, do trabalho, porque lá o seminário é de tempo integral. Para entender isso foi um processo difícil também, mas também eu considero como um chamado irresistível, um chamado ao campo missionário. Porque Deus falava claramente, e quando eu falo assim, Deus fala claramente, a gente sabe que não foi escrito no céu, mas não tem nenhum texto bíblico que tem o meu nome lá me enviando para o campo missionário, mas a gente está falando aqui isso de oração, intimidade com Deus, orando e vendo as portas se abrindo. Mas o que eu estava falando no início é que na época, quando a igreja se reuniu, né, igreja batista e tudo, faz uma sessão e tudo para decidir quem vai ser enviado ou não. E aí um irmão da igreja falou assim, Jairo, você tem certeza que você ouviu o chamado de Deus ou um assovio?
eu guardo essa frase porque isso realmente, e foi muito necessária essa frase, porque isso realmente questionou no momento ali o meu coração para entender se de fato eu estava entrando no ministério, eu estava querendo seguir aquilo como uma fuga, não tenho mais nada para fazer, eu vou fazer isso aqui, ou se de fato aquilo era a coisa mais importante que eu tinha para fazer na minha vida. E ao longo do tempo, eu não obtive essa resposta ali pontual, mas ao longo do tempo, 4 anos de seminário, Deus foi deixando cada vez mais claro. E hoje, já depois de 9 anos aqui no Amazonas, a cada batismo, a cada igreja plantada e organizada que a gente tem o privilégio de participar aqui, eu lembro dessa frase desse irmão, né? E a confirmação não vem da minha boca, mas vem do tempo, vem da obra de Deus, a forma como o Senhor tem usado as nossas vidas aqui. Muito legal, que bênção. Essa expressão aí mexeu muito comigo, gostei muito dela. Eu queria te perguntar assim, o seguinte, porque eu não fui criado na Igreja Batista, né? E aí eu vejo que ali na Igreja Batista Aliança, eles falam muito, e hoje eu já tenho essa referência, pelo tempo que eu tô ali, mas eles, quando eu cheguei, para mim não fazia muito sentido, porque eles falavam muito em palavra da vida, palavra da vida, palavra da vida. E aqui no Rio Grande do Sul é mais relacionado a acampamento, a evento para jovens, né? Na Assembleia de Deus, o que tinha mais era o Jocum, né? Que tinha essa ênfase missionária e também de influenciar os jovens nesse tema das missões, né? E vai ter outras igrejas que são outras organizações que trabalham de forma missionária com os jovens, tanto para instigar eles ao campo missionário, quanto também para a pregação para jovens que ainda não conhecem o Senhor. Tu teve alguma influência dessas instituições na tua juventude para que tu conhecesse o ministério missionário, ou foi só já conhecendo a tua família que plantava igrejas que tu teve essa chama para saber que não era um assovio, mas era a voz de Deus mesmo? A minha igreja, né, a Igreja Batista, ela sempre foi muito envolvida com missões, e ainda é bastante envolvida com missões. A Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, ela tem um método de trabalhar com missões recebendo campanhas anuais, né? Tem campanhas de missões estaduais, mundiais e regionais na época. Então, frequentemente a gente recebia os missionários dando relatório, a gente realizava peças teatrais com respeito a missões. Então, a minha juventude toda foi sempre bombardeada com informações missionárias, mas não necessariamente envolvido com a Palavra da Vida. Eu vim conhecer a Palavra da Vida no ano de 2007, meses antes de entrar no seminário. Na verdade, apesar de morar numa cidade bem próxima de Benevides, que sou de Castanhal e o seminário fica numa cidade chamada Benevides, 40 quilômetros. Mas nós não tínhamos contato porque a nossa igreja já tinha um ministério com jovens, a denominação já tinha os seus congressos, então a gente não ouvia falar a respeito dos retiros, dos acampamentos da Palavra da Vida, por conta do nosso ministério da Batista já preencher isso aí. Mas, assim, a ideia, quando a igreja me enviou para o campo missionário, para o Palavra da Vida para estudar, é interessante isso, eu perdi a data de inscrição do vestibular para entrar na FATEB, que é a Faculdade Batista que fica em Belém, da minha denominação. Eu perdi a data, né? Então, a priori, eu ia estudar lá, mas eu acabei perdendo a data de inscrição, e aí, então, a igreja foi lá, começou a estudar as possibilidades, e um amigo sugeriu, um colega, o mesmo que me deu o livro do Peregrino. Foi ele que já tinha conhecimento com a Palavra da Vida, ele indicou, conversou com o meu pastor e falou, olha, tem a Palavra da Vida e tudo, eles têm um curso chamado Projeto Marcos, e é um curso de teologia, dura 4 anos também, se a pessoa quiser fazer o curso inteiro, então seria interessante para o Jairo. Mas a ideia era mais pastoral mesmo, a ideia era estudar lá e voltar para a minha igreja para ser pastor. Mas aí, chegando na Palavra da Vida,
eu fui muito mais bombardeado com informações missionárias com respeito ao campo missionário. Mas dentro do meu coração, eu já tinha muito o desejo de me envolver com plantação de igreja. O que aconteceu numa comunidade, vou citar aqui essa comunidade chamada Vila Trindade. A minha mãe comprou um terreno anos atrás, bem, acho que ali por 2004, eu não sei exatamente agora a data. E quando ela começou comprou esse terreno, assim, a priori era morar lá e tal, e trabalhar ali no terreno. Mas a minha mãe sempre teve uma veia muito missionária. Ela é minha irmã está assistindo a live agora aí. Elas começaram, eu lembro de uma primeira EBF que elas realizaram lá. Então, a partir dessa EBF, ficaram algumas crianças, que a minha mãe teve contato com essas crianças e com as famílias dessas crianças. Então, a partir daí, dessa EBF que foi realizada lá, nasceu a igreja que hoje está lá. Ela é uma igreja já organizada, tem liderança própria e tudo. Então, essa experiência de ver uma igreja nascendo e a gente, como filho dela, né, a gente ajudava, e algumas vezes. Depois, a juventude dessa igreja, que eu fiz parte, sou membro ainda, na verdade, da Igreja Batista Nova Esperança, todos os fins de semana, nós íamos para lá, todos não, alguns finais de semana, a juventude escolhia um final de semana no mês, e a gente ia fazer cultos jovens nessa comunidade. Eu me lembro, tinha um irmão muito querido, emprestava o carro dele, a gente andava assim, jovens, em cima de um caminhão, fazíamos cultos em cima de caminhão, assim, bem rústico ainda, sabe? Aqueles louvorzão assim de frente de rua, e aí cantávamos, fazíamos visitas na comunidade, evangelizávamos as pessoas. Então, eu vivenciei isso na minha igreja local, e quando eu cheguei no seminário, a palavra plantação de igreja assim, começou a bater forte no meu coração. Então eu comecei a me interessar muito por isso, comecei a ler sobre isso, conheci o material do missionário Ronaldo Lidório, que até hoje tem sido o meu livro-texto aqui para o nosso ministério. Eu sigo muito os conselhos, tudo que ele escreve, eu gosto muito do que ele publica, então uso bastante o material dele. E na Palavra da Vida eu conheci a Missão Seara, pela Missão Seara ser o ministério da Palavra da Vida. Então eu fui meio que colocado no lugar certo, na hora certa, conheci as pessoas certas e tudo se encaixou. E foi por isso, com esse relacionamento com a Palavra da Vida, que eu vim parar aqui no Amazonas. E eu entendi que, de fato, era o campo missionário que Deus estava me chamando. Esse foi o primeiro campo que tu foi enviado, ou antes desse tu teve algumas experiências locais ou em outras cidades próximas? Sim, esse foi o primeiro campo que eu fui enviado. Eu me formei em 2011 na Palavra da Vida, só que depois de 2011 ali formado, eu retornei em 2012 para Castanhal, fiquei como pastor auxiliar da minha igreja, enquanto a Débora estava estudando. Ela entrou em 2010, então eu tive que esperar ela terminar, se formar em 2012. Aí em 2013 nós casamos, passamos alguns meses ali. Conheceu ela no seminário, então? Sim, conheci a Débora no seminário. Ela chegou lá e eu já estava no terceiro ano, cara, o ano de desespero. Aí eu ficava pensando, cara, será que não vai acontecer e tal? E aí Deus foi gracioso. Aí olhou a caloura. Exatamente, ela era a primeira lista que a gente chama lá, né? E veterano tem que se impor e tal. Claro, e aí foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Então, a minha igreja lá, a Igreja Batista Nova Esperança no Pará, em Castanhal, ela é a nossa igreja enviadora. Então eu tive uma experiência ali de 1 ano e meio com eles, assim, tendo uma relação muito próxima com essa igreja. É uma igreja que demonstra até hoje um carinho muito grande, participa do nosso sustento aqui também. E aí, então, em 2013, agosto de 2013, dia 25, para ser mais preciso, nós participamos de um culto lá de envio, e em 2013 a gente foi enviado para esse campo, e até aqui estamos, né? Já há 9 anos, ano que vem já vai fazer 10 anos aqui no Amazonas. E vou te confessar que agora nós começamos a aprender muitas coisas.
10 anos agora que deve É. ser um desafio. E eu quero, inclusive, que tu explique para o pessoal especificadamente o campo missionário que tu tem no Amazonas. Porque certamente o Amazonas deve ter algumas, talvez não seja o estado que mais tem igrejas, né, protestantes, enfim, mas certamente tem muitas igrejas. Mas qual é a tua função como missionário? Com que comunidade, com que Uhum, grupo que tu atua no estado do Amazonas? Qual a cidade que tu está mais presente? O uhum. local, enfim, das pessoas que tu participa lá no estado como missionário? Então, como a gente faz parte, né, do grupo de missionários da Missão Seara, a Missão Seara, a base dela fica numa cidade chamada Itacoatiara. Agora, inclusive, eu estou aqui na base da missão, às margens de um rio chamado Urubu. Essa Porque cidade aquelas fica. fotos que tu coloca, com certeza não tem Wi-Fi lá, né? Ah, não, não. Não, tem não. A gente já posta quando a gente chega num local onde tem internet. Então, essa cidade aqui fica a 270 quilômetros de Manaus. De fato, Manaus é uma cidade que tem bastante igrejas evangélicas. E até num raio ali de 100 quilômetros, nas comunidades mais próximas de Manaus, também tem muito trabalho evangélico. Mas depois que você se distancia um pouquinho do centro ali de Manaus, chega em Taquatiara, aí então começam as necessidades. Então, hoje, a nossa missão trabalha especificamente com os ribeirinhos. A nossa missão é uma missão que visa plantar igrejas e também investir na liderança dessas igrejas. Hoje, a nossa função dentro da missão a gente tem uma casa, a gente mora numa comunidade chamada Nova Filadélfia, e lá a gente já está morando há 7 anos nessa comunidade, e a gente trabalha com plantação de igreja. Lembra a veia sobre plantação de igreja? Então, eu lembro de escrever, a minha formação lá, né, bacharel em teologia, a gente faz um trabalho ali, né, final, e o meu, que a gente chama de TCC, né, foi sobre plantação de igreja. E eu lembro que quando ali em 2011 eu estava escrevendo esse TCC, eu escrevia pensando, Senhor, me dá a oportunidade de colocar isso em prática. Eu não quero só que seja um trabalho técnico e acadêmico. E é interessante que durante esses 7 anos já morando em Nova Filadélfia, foi exatamente o que tem acontecido, colocar em prática, ver o trabalho saindo do papel, indo para a vida das pessoas. Então, evangelização, discipulado, conhecer, estabelecer relacionamento, visitar as comunidades, ajudar também com o trabalho social, é claro, mas o trabalho social nunca pode substituir a pregação intencional do evangelho, né? Uma coisa não substitui a outra, não é? E, na verdade, vendo tudo isso, esse processo acontecendo, então é o que a gente faz hoje. Planta novas igrejas, abre novos trabalhos, visita as comunidades ribeirinhas, mas com o tempo, né, passando e igrejas nascendo, existe a questão da liderança. Essas igrejas precisam de liderança. E a Missão Seara também, quando a gente chegou aqui, já tinha um departamento de treinamento, que a gente chama um seminário chamado Seminário Flutuante. O nome é esse porque realmente começou dentro de um barco. A primeira turma estudava dentro de um barco, e aí agora a turma cresceu bastante, e aí não tem como mais, mas ficou né, essa nomenclatura aí, esse apelido gostoso que é Seminário Flutuante. Então esse Seminário Flutuante serve como treinamento. Alguns desses líderes dessas igrejas onde estão sendo plantadas, a gente observa essas pessoas, caminha com essas pessoas, então elas são indicadas pelo missionário local e a gente então reúne esses alunos. Hoje a gente está com um grupo de 45 alunos, nós estamos na metade do curso, o curso dura 3 anos e meio, com matérias teológicas e práticas. Então, a outra face do nosso ministério aqui é treinamento de liderança. Então, hoje, na missão, a gente está envolvido tanto com plantação de igreja quanto treinamento de liderança. E, basicamente, é o que a gente faz aqui. O nosso público-alvo, então, é as comunidades ribeirinhas. A gente não tem tanto
trabalham hoje nas cidades. Basicamente, a gente cria um relacionamento com os pastores da cidade, vez por outra prega também em alguns eventos da cidade, de jovens e tudo, mas não é a nossa prioridade, o nosso foco ainda hoje é o interior do Amazonas. Mas tem muitas comunidades, o estado do Amazonas é um estado gigante, mas com 64 municípios apenas. Imagina, é o maior território, o maior estado do Brasil em termos de território, mas só tem 64 municípios. Ou seja, os deslocamentos de cada município são enormes. E a maioria dos deslocamentos por meio de barco, né? Então, É isso nosso alvo... que eu queria te perguntar. Primeiro porque tem gente aqui nos escutando e vão nos escutar de todos os estados do Brasil e talvez não lembre muito das aulas de geografia, de sociologia, para saber quem são os ribeirinhos, né? E qual é a localidade geográfica que eles estão distribuídos. Então fala pra gente um pouco dessas comunidades e dos desafios que tu tem para chegar até eles, né? Depois a gente vai falar dos desafios culturais, mas antes da gente falar dos desafios culturais, tem o desafio de tu chegar até eles. Porque uma coisa é tu ir até a capital do Amazonas. Outra é tu chegar nessas comunidades onde tu atua de forma missionária. Como é que tu faz para chegar lá? Tu diz que é de barco, né? Mas até chegar no barco, quais são os desafios para isso? Então, desafio é realmente navegação, né? Nós navegamos muito para ter acesso a essas comunidades. E eu hoje considero, e quando eu falo muito, para os padrões aí de Sudeste, Centro-Oeste, tudo que fazem, às vezes, viagens de 2, 3 horas, já sai do estado, muitas das vezes, né? Você sai de Canoas aí, vai para Gramado, vai para Santa Catarina, por exemplo, ali para Torres, ali do ladinho já é Santa Catarina. Você faz uma viagem dessa em 3 horas, 4 horas. Hoje, quando a gente está com um grupo aqui na base da missão, a gente sai aqui da base da missão no barco, nós navegamos 12 horas e a gente chega na nossa comunidade chamada Nova Filadélfia, onde a gente mora. Esse é o trajeto que a gente faz para sair da base da missão até a comunidade Nova Filadélfia, 12 horas. Mas tem outros missionários que moram no Rio mais acima, Abacaxis, por exemplo, aí é 18 horas. Para a gente sair da frente da cidade, né? Quando a gente encurta o caminho um pouco e vai pela cidade, ali na frente da cidade, e sai para o local onde a gente faz o nosso treinamento, que é uma reserva indígena, chamada Terra Vermelha. Então, da cidade até essa reserva indígena, são 14 horas navegando de barco. Então, as distâncias são grandes e o estado do Amazonas, ele tem 2 ou 3 estradas assim grandes, que é a M010, que liga Itacoatiara a Manaus, nós temos a 174, que vai para Porto Velho não, Boa Vista, em Roraima. E tem algumas outras vias aí, mas nada tão grande. O resto é só rios. Rios, rios e rios e afluentes. Então esse é o nosso desafio ribeirinho, né? Eu costumo dizer que posso estar fazendo aqui um erro, mas esses anos que eu tenho observado a cultura ribeirinha, o ribeirinho é a mistura do nordestino com os índios, né? No tempo aí da extração da borracha, anos atrás, eles foram se misturando com os indígenas, e o indígena, por exemplo, ele tem a preferência de morar no centro da mata, por conta da proteção, das invasões de outras tribos, não é? E quando o nordestino e também paraense, todos aqueles que chegaram para explorar a borracha aqui no Amazonas, quando eles começaram a se miscigenar, aqui se misturar, eles começaram a se perguntar, mas por que eu vou morar no centro da mata se eu posso morar nas margens dos rios para embarcar a matéria-prima ali, o látex, né? Que são blocos grandes e pesados. Então, eles começaram a ficar residindo nas beiras dos rios. Daí a ideia ribeirinho. Então, assim foi se formando o povo ribeirinho, e por isso que hoje eles escolhem ficar cada vez mais em cabeceiras de rios por conta da alimentação. Quanto mais afastado, quanto mais
nas cabeceiras desses rios, mais comida, mais fartura tem. Então, por isso, o isolamento. E às vezes a gente tem que chegar nessas comunidades, nas últimas comunidades, porque lá tem pessoas que precisam ouvir do evangelho. Mas o desafio é esse, é a navegação. São horas e horas. Muito, muito interessante e a gente fica até meio envergonhado, né? Para fazer um culto em Porto Alegre, a gente já fica, vai ter que pegar ônibus até Porto Alegre. E aí vem um missionário pegando horas e horas de barco, é muito edificante. Abração para vocês, Ricardo, aí do Amapá, diretamente aqui do Rio Então, Grande do Sul. joia, Deus abençoe. Amapá tem muitas comunidades ribeirinhas também. Inclusive tem uma missão que trabalha aí no Amapá, colegas nossos, é uma missão chamada MEAP. Eu não sei se você, Ricardo, já ouviu falar dessa missão, mas é uma missão muito joia que também trabalha com ribeirinhos. Eles fazem um trabalho fantástico lá. Muito legal. Só que, assim, Jairo, uma dúvida que, que talvez para ti seja mais fácil, porque o teu local de nascimento e o local onde tu atua de forma missionária, ambos estão no norte do Brasil, né? Então as Uhum. culturas, elas, de certa forma, conversam, apesar de... eu sempre brinco, né, que o Santa Catarina e o Paraná não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul e vice-versa, então certamente tem particularidades regionais muito específicas, mas quais foram os desafios culturais que tu encontrou quando começou a atuar nessas comunidades? Pensando em religiosidade local, pensando talvez em palavras, né? E mesmo nessas comunidades indígenas tem a questão da língua, né? Que tem muito. Qual foi as tuas dificuldades e como que tu encontrou para resolver essas dificuldades enquanto missionário aí? Realmente você fez uma afirmação certa. O Pará e o Amazonas, eles não têm muitas diferenças culturais devido à proximidade. Então, de verdade, eu não senti muita diferença e não consegui encontrar alguma barreira cultural assim. Talvez assim, eu acho assim, não é nem barreira cultural, mas é uma espécie de bairrismo aqui que rola assim. Você sabe que todo estado tem as suas, né? Por exemplo, o catarinense e o gaúcho e o rio-grandense, né? O catarinense e o rio-grandense têm lá as suas diferenças. O curitibano também e tal. O amazonense com o paraense alguns comentários, algumas brincadeiras. Eu lembro de chegar aqui, assim, o pessoal aqui, o amazonense tem um costume de falar assim, olha, paraense é ladrão e tal, e o paraense vem pra cá pra roubar nossos empregos, e de fato tem muito paraense aqui no Amazonas, principalmente em E Manaus, né? aí, Então, para esse corintiano ainda? Aí complica então, tudo. aí complica, né, cara? E a maioria do pessoal aqui é flamenguista. Manda. Mas enfim. Então, assim, em termos de cultura, nem tanto, mas a minha esposa, que é gaúcha, aí sim, ela viu assim muita diferença, principalmente na culinária, mas apesar de todas as diferenças que ela viu, assim, questão da culinária, a questão também de algumas expressões que o sulista não usa, né? O sulista não tem algumas expressões que aqui no norte tem, e aqui, muitas das vezes, se você não conhece algumas expressões, pronto, talvez do aspecto cultural sejam as expressões, que às vezes o paraense não usa, que no Amazonas usa, né? Quando a coisa já tá cheia, por exemplo, eles já falam, deu até o tucupi, encheu até o tucupi. Eu conheço que é tucupi, mas eu não associava com essa expressão, né? Deu rolos de criança. E eu ficava pensando, o que é rolos? Rolos tem a ver com quantidade. Então, assim, são algumas expressões culturais que eu percebi, assim, mas realmente, em termos de cultura, eu não vi tanta diferença. Verdade, Rebeca. A Débora deveria participar dessa live. Então, fica o convite aqui, viu? A gente vai repetir uma live dessa, mas dessa vez com a Débora, porque eu acho que vai ser bem legal ela conversar com outro gaúcho.
Porque aí vocês têm aí as particularidades dos gaúchos, assim. Então, em termos de cultura, nem tanto. Mas, assim, em termos de religiosidade, a cultura, o amazonense, nas comunidades ribeirinhas, eles são muito mais apegados à questão religiosa, à questão do catolicismo romano, a igreja romana. Gosto de me referir mais assim, usar essa expressão, a igreja romana. Então, eles são muito mais apegados à igreja romana, devido ao isolamento, né, devido ao sistema todo político e religioso que envolve essas comunidades. Então, eu percebi um pouco de diferença, né, uma espécie de pressão da igreja romana em cima e controle sobre a vida dos ribeirinhos, coisa que eu nunca vi no Pará. Nem na comunidade mais isolada eu nunca tinha visto como eu tenho visto aqui no Amazonas. Então isso para mim foi uma diferença muito grande, mas mais no aspecto sócio-religioso. E tem a presença de missionários da Igreja Católica Romana aonde tu atua? Missionária Ou é não, algo nem mais tanto. histórico? É algo mais histórico, onde eles têm os referenciais deles nas cidades, né? A região onde a gente atua faz parte da Diocese de Parintins, que é muito forte aqui no Amazonas. Então eles têm uma ação assim, mas pouco se vê viagens missionárias deles. Uma vez no ano, assim, a gente ainda consegue ver, né, esses trabalhos assim. Tive pouco contato com padres católicos, na verdade, né? Aqui eu queria ter mais, realmente, e não apenas para jamais confronto, nada disso, mas de fato eu gosto muito de conversar com eles, gosto de debater ideias, conversar sobre a visão que eles têm sobre o nosso trabalho, e eles, de certa forma, têm um pouco para contribuir, porque eles têm contato com a cultura e tudo. Tive uma oportunidade de conversar e conhecer um padre de uma cidade, mas foi muito rápido assim tudo, mas foi assim, eu queria ter mais oportunidade quanto a isso. Imagino que tem a questão também da ressignificação, né, do catolicismo popular. Aí tu pega as crenças indígenas com a religiosidade popular e forma uma outra coisa, né? Sim, Tem essa sim, questão aí também. então, isso é algo também, uma diferença que eu vi do Pará. O sincretismo aqui, ele é muito mais aflorado, não é? É muito mais visível o sincretismo, porque você vê muitas dificuldades assim em algumas comunidades até se auto-reconhecerem. Nós somos o quê? Nós somos católicos, a gente tem a liderança do pai de santo, que muitas das vezes tem por aqui, né? A questão da pagelância, da questão das religião de matriz africana e tudo mais. Então, assim, é muito misturado, eles não têm uma definição, não sabe se é mais catolicismo, se é mais pagelância indígena, sabe? Então o sincretismo não, é muito embolado o negócio aqui. Eu vejo no Pará algo muito mais definido, né? Eu já visitei comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades mais de contexto rural católico. Então, assim, eu consigo identificar, essa identidade, é isso aqui. Aqui no Amazonas eu tenho uma certa dificuldade para entender rápido, né? Depois de um tempo, é claro, conhecendo as pessoas, principalmente as pessoas veteranas da comunidade, que a gente chama, né? O ancião da comunidade. Eu tenho um costume de, quando eu chego numa comunidade nova, eu procuro sempre conhecer o ancião da comunidade. Ou eles chamam de líder comunitário, mas geralmente existe um líder comunitário, mas existe realmente o cara que manda, a voz da comunidade. Então eu procuro conhecer essa pessoa, e geralmente é uma pessoa de 70 anos para frente. Ele sabe contar direitinho a história e todo o que passa aí nos relacionamentos. O pessoal está mandando pergunta aí. Quer dar uma pausa para a gente poder responder? Podemos fazer. A Rebeca ali perguntou como é evangelizar pessoas que já creem serem convertidas.
No caso, imagino Sim. que seja dessa religiosidade católica, né? As pessoas Uhum. católicas, né? O termo religiosidade é Sim, bem pejorativo, né? sim, sim. Ótimo. Então, Rebeca, a palavra de Deus é a Bíblia. Uma das abordagens que a gente gosta de usar aqui é que a gente lidar com um povo que é religioso e a gente precisa respeitar isso. A gente precisa entender que eles têm um histórico religioso e, às vezes, esse conceito talvez entre a palavra convertida e salvo, né? Geralmente o romano ele tem a tendência de não se autoafirmar já salvo. Geralmente eles falam assim, não, a gente está em busca da salvação e tudo mais. Então, a, essa palavra convertida nem sempre a gente acha pessoas que se acham convertidos. A maioria deles vão dizer pra gente assim: a gente está na busca, a gente está na luta, a gente segue Jesus e tudo mais. Ou seja, a gente vai encontrar pessoas que têm a sua formação religiosa, histórica, cultural. Então a gente precisa respeitar isso. Porém, isso já é uma ajuda porque, como Paulo, por exemplo, quando chegava nas cidades, ele sempre ia nas sinagogas. O primeiro passo missionário de Paulo era ir nas sinagogas. Mas por que essa estratégia? Porque lá ele já entendia que teriam pessoas piedosas. Pessoas que criam no Deus Yahvé, que já tinham um certo conhecimento da palavra do Deus Yahvé, enfim, então, isso já era uma ponte para chegar no objetivo da apresentação do Evangelho. Então, como a gente evangeliza pessoas que já creem ser convertidas, a gente, pela Bíblia, pela palavra. Então, a gente faz estudos bíblicos. Eu lembro de chegar numa comunidade para começar o trabalho de plantação de uma igreja, que hoje está lá, a igreja foi plantada e tudo. E sabe como a gente começou? Com estudos bíblicos expositivos da carta aos Efésios. Foi assim que a gente começou. Eu perguntei para eles se eles queriam estudar a Bíblia. Eles disseram que sim. Então a gente começou a estudar Efésios verso a verso. Toda terça-feira a gente estudava a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios traz essa ideia, né? Porque no capítulo 1, 2 e 3 apresenta quem nós somos no Evangelho, quem nós somos em Cristo, o que ele fez, a obra de salvação, a redenção, ali o capítulo 2, então, né, mostrando toda a nossa, o que nós éramos sem Cristo e tudo o pecado, os efeitos do pecado. Capítulo 4, 5 e 6 vai nos mostrar o que nós passamos a ser com Cristo, ou seja, quem eu sou determina o que eu faço. Então, a prática, né? Paulo vai aplicar tudo que ele falou do capítulo 1, 2 e 3. Então, foi estudando a Bíblia e foi joia que, ao longo do tempo, alguns jovens, adultos também na comunidade, chegavam comigo e diziam assim: olha, eu estou entendendo. Eu achava que eu era convertido, mas eu não sou convertido. Eu quero crer nesse evangelho, é isso que você está pregando aí e tal. Então, por meio de conversas, do estudo bíblico, essas pessoas foram conhecendo a fé salvífica mesmo. Então, o conselho é esse. Você vai sempre encontrar pessoas religiosas, mas não tem coisa melhor para quebrar a religião no coração de alguém do que o evangelho de Cristo. Porque foi isso que ele usou com os escribas, fariseus e todos aqueles que, na época dele lá, já se achavam também, né, salvos e convertidos. E eu acho que também o fato do projeto ser a plantação de igrejas, né? E de se pensar a missão a longo prazo e não simplesmente chegar ali na cidade e fazer um avivamento e ir embora, mas Uhum. cultivar relacionamentos na cidade, né? Fundar Exato, lideranças na exato. cidade. Eu acho que também isso facilita o trabalho missionário, né? Não é Sim. um estrangeiro que está chegando lá, quer mudar toda a cultura. E aí, claro que a galera não vai Uhum. crer mesmo, né? Mas se tu cultiva Sim, claro. relacionamentos, se tu forma liderança, se tu se estabelece na cidade, eu acho que esse processo se torna, claro que estratégico, mas de forma bem natural, né? Imagino que seja assim. Sim, sim. Com certeza. E o ribeirinho, culturalmente, né, e socialmente, eles já são um povo muito explorado, observado. Nós temos ONGs, nós temos turistas, nós temos assim, sabe, isso que eu citei trata muitas das vezes os ribeirinhos e o indígena
como um objeto, como a ser pesquisado, sabe? Então, isso criou no povo ribeirinho um certo, assim, sabe, pé atrás. Você chega como missionário numa comunidade como essa, você pode ter certeza que eles vão te tratar também como uma ONG ou como um turista. Então, o tempo é que vai dizer, o relacionamento que você conseguir desenvolver com esse povo, com as pessoas, com as famílias, é que vai dizer, ou vai dar crédito à mensagem que você vai pregar. Então, eles já estão esperando que você só chegue lá, tire uma fotinha deles e vá embora, entendeu? Mas quando a gente cria relacionamento, quando a gente tem essa proximidade com eles, aí então, aí claro, o poder do Espírito Santo agindo no coração, a gente vai ver o trabalho acontecendo. Aí tu tocou num ponto que inclusive seria a minha próxima pergunta para ti, e eu vou transformar ela em duas perguntas, né? Fazer uma pergunta que englobe duas coisas. Tu falou aí que os ribeirinhos eles são tratados como objetos, né? Às vezes até como um sapo para ser dissecado pelos antropólogos, pelos pesquisadores, né? Pelas ONGs e tudo mais. Imagino que até na verdade, eles gostam muito de ganhar dinheiro aqui, na verdade. Muito de ganhar dinheiro. Quem não gosta, na verdade, né? E aí também tem a questão cultural de aproveitar, né, a própria natureza para isso, imagino. Mas aí tem muita crítica, e eu estudo numa universidade que é teológica, mas que lá tem vários tipos de ênfases teológicas, né? E eu ouço muita crítica sobre a missão entre essas comunidades culturalmente brasileiras, né? Ribeirinhos, indígenas, comunidades quilombolas e por aí vai, que seria, de certa forma, até um ataque à cultura deles. Disso de um lado, né? A crítica que a cultura faz contra o trabalho missionário nessas regiões, e de outro lado, a falta de crítica e a falta de engajamento da igreja com a missão nesses lugares. Como é que tu lida com esses dois lados, né? De um lado, a igreja que deveria ser a mais engajada para fazer missões entre comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e por aí vai, e de outro lado, a cultura que diz que está errado em fazer missão entre esses povos. Como é que é a postura do missionário que está nessa região aí? Para não enlouquecer, para não desistir do trabalho, para não também ser desonesto com as críticas que se faz ao teu trabalho, enfim, como é que tu lida com isso? Eu acredito que a gente precisa de ter essa autocrítica, não é? No sentido de estar dentro de uma sociedade que tem a sua particularidade social, de muita carência, não é? Tem a sua o seu jeito de viver, então tem coisas que precisam ser respeitadas. Mas em questão da nossa postura, né, como reagir, no caso, a essas críticas, e que de fato elas existem, a nossa postura tem sido viver, fazer a diferença de uma forma que o evangelho seja pregado na sua totalidade e para o homem todo. O que acontece? Às vezes, a gente como missionário aqui, no afã de querer, responder a essas indagações ou responder de uma forma positiva essas críticas, tem a tendência de ir muito para um lado do evangelho social, sabe? Não, a gente está aqui, a gente é revolução, a gente vai mudar as coisas, a gente vai fazer isso e aquilo, e aí acaba perdendo o foco da pregação do evangelho, que é a nossa finalidade. Porém, a pregação do evangelho, ela vai ter algumas implicações sociais. Viver o evangelho e pregar o evangelho vai nos colocar num ambiente onde nós vamos ter que lidar com as carências sociais, com a prostituição, com a pedofilia, que é muito comum aqui nas comunidades. Você está entendendo? Que até também com práticas, né, religiosas
principalmente aquelas de matriz africana, que acabam escravizando pessoas a um estilo de vida tão, tão ruim, sabe? Esse evangelho que a gente prega, ele precisa se tornar visível na vida prática das pessoas, né? A mensagem é pregada, ela é espiritual, ela é poderosa, ela transforma a alma, salva a pessoa e para uma eternidade para o povo ir ali. Só que enquanto essa pessoa não chegou lá, ela ainda está vivendo aqui e ela ainda lida com os problemas reais daqui. Então a gente precisa lidar com isso. Só que o perigo é esse, às vezes essa reação não é muito rápida. Não, eu vou responder essa crítica que estão fazendo aqui pra gente, e aí acaba se envolvendo demais só na questão... Opa, desculpa que quase cai aqui, sei lá. Nessa questão social, e aí perde o foco, não é? Perde o foco e não faz o que a gente realmente é chamado para fazer, né? De pregar o evangelho. Eu louvo a Deus porque eu estou dentro de uma missão. A missão Seara, ela é uma missão que hoje tem conseguido conciliar muito bem essas duas coisas. A gente tem vários missionários espalhados nas comunidades que pregam o evangelho, mas ao mesmo tempo esses missionários conseguem fazer relacionamento com essas famílias, que quando um médico, a gente recebe grupos dos Estados Unidos, médicos, dentistas, grupos também aqui do Brasil também, realizam viagens missionárias. Quando eles chegam nessas comunidades para fazer essa assistência social, por conta do relacionamento que os missionários já têm com essas famílias, a gente percebe que na ação do médico não é apenas um assistencialismo, sabe? Não é só dar um remédio, não é só suprir uma carência rápida ali dele, mas de fato, a gente percebe que algo espiritual, algo poderoso por meio de uma consulta médica está acontecendo. É fantástico. E para mim isso é o poder do evangelho que também consegue alcançar a parte social, sabe? É pregação do evangelho integral, não é apenas assistencialismo. Então a nossa postura tem sido essa, frente às críticas, se manter fiel ao que é o chamado do evangelho. O Brendo aqui pediu para mostrar a camisa. Essa é a nossa camisa aqui, ó. Missão Seara, né? Tá aqui. Eu posso até explicar, já que a gente está nessa resposta aqui, né? As perguntas estão sendo atualizadas para ti aí, Jairo? Porque a minha tela, as perguntas está trancada. Se tu puder ler aí, que as minhas perguntas estão trancadas. Então, foi o Brendo Vale aqui pediu para a gente mostrar, para mim mostrar a camisa da missão. Então, explicando aqui, é isso. Já que a gente está falando sobre isso. A sigla da nossa missão já fala. Serviço de Evangelismo e Assistência aos Ribeirinhos do Amazonas. Essa é a sigla que forma a Seara. Serviço de Evangelismo e Assistência aos Ribeirinhos do Amazonas. Então, graças a Deus, a nossa missão tem tido essa prática, sabe? De não apenas de fechar os olhos, né? A nossa missão não fecha os olhos para as carências sociais, mas também não faz disso o nosso carro-chefe, porque não é. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, e pregar o evangelho todo para o homem todo. E se é para o homem todo, nós vamos lidar com as carências sociais desse homem todo, né? Então a gente vai agir de forma misericordiosa, e graças a Deus tem sido a nossa postura. Infelizmente eu conheço algumas organizações aqui que chegam para atuar no Amazonas que acabam fazendo apenas isso, assistencialismo, somente assistencialismo. Por outro lado, tem a outra ponta, né? Que alguns acabam não. A gente não está aqui para fazer nenhum assistencialismo. É só aquela coisa de impacto, sabe? Viagens e tudo, faz várias visitas e supostamente alguns se convertem, aí coloca alguém lá e vai embora e nunca mais volta. Essas duas coisas, ao longo do tempo, eu tenho percebido que infelizmente não faz efeito. É só dinheiro, muitas das vezes, gasto de forma errada. É preciso... Como John Stott nos ajuda para entender muito bem essa questão da obra missionária, né? John Stott trabalha muito essa ideia, né, do evangelho, de ter essa postura missional. Quando a gente entende ser missional,
né? Eu olho muito para o exemplo da igreja de Antioquia, que na vivência deles, eles pregavam o evangelho, havia pregação, né? Atos capítulo 11 ali, mas ao mesmo tempo que eles pregavam, era uma comunidade que pregava, quando teve uma carência ali, né? Uma grande fome avisada por um profeta chamado Ágapo. Quando ele avisa dessa grande fome, a igreja se mobilizou e ajudou, né? Então, uma igreja que estava pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo com uma resposta rápida e prática social. Eu acredito que essa tem que ser a cara da igreja. E a cara de qualquer missão que queira atuar num contexto como esse. Ser missional, ser intencional na evangelização e também no acudir com misericórdia. Por isso que eu gosto de dizer que nós não precisamos de nenhum ismo para amar as pessoas e para fazer mudanças sociais. A gente não precisa do capitalismo, a gente não precisa do socialismo, a gente precisa de nenhum ismo. Basta viver o cristianismo. Se a gente vive o cristianismo, a gente vai ver mudanças sociais, nós vamos ver pessoas sendo alcançadas também, né, nesse sentido. Eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu fui para outro caminho. Respondeu perfeitamente. Mas é bem isso. E às vezes a gente corre o risco, né, de enfraquecer, entre aspas, o evangelho, né? Que onde o evangelho chega, a barriga vazia se enche, e a alma vazia é alimentada, é alimento e salvação para tudo, né? O poder do evangelho é sem igual. E aí, para a gente terminar, já vai dar 1 hora da nossa live aqui, para quem se sentiu inspirado, para quem se emocionou aqui ouvindo teu relato, para quem mesmo com os desafios viu que é necessária essa missão aí entre os ribeirinhos, como que pode ajudar, Jade? Só indo? Se é para ir, como que vai? Quais são as demandas que a missão Seara tem? Se não puder ir, não se sente vocacionado para a missão, como é que pode ajudar a missão Seara? Manda aí. Agora tu vai fazer o marketing missionário aí para os nossos espectadores aqui. Eu não sou muito bom de marketing, mas eu vou fazer dar uma palavra aqui para o pessoal que está nos assistindo. Sabe aquela ideia de que, né, missões se faz com os joelhos que oram, dos pés que vão e das mãos que ajudam e tal? Eu acredito que isso se faz simultaneamente. Eu acredito que você pode se envolver com missões de forma assim prática mesmo, né? Em todo o tempo e das 3 formas possíveis. Então, hoje a nossa missão ela tem algumas necessidades, por exemplo, de pessoas. Eu acho que eu sei que geralmente as pessoas já ficam na expectativa assim, tá, é missionário e tal, então ele vai falar sobre finanças, né? Falar da dificuldade financeira, então pedir uma oferta. Mas, sabe, eu tenho como prática, antes da pessoa ofertar, eu acho melhor a pessoa conhecer para saber no que está investindo, porque, de fato, é interessante você se apaixonar pelo que você está investindo, sabe? Então, assim, nós temos 2 formas a pessoa se envolver hoje com a nossa missão. Uma é vindo e outra é ofertando. Ou também, às vezes a pessoa não consegue chegar até aqui, mas por meio de um relacionamento e tal, você pode conhecer mais no Instagram. E eu pedir para o pessoal que está seguindo a live aí, se quiser depois, pode me seguir lá no Instagram. E também eu posto sempre e reposto coisas da missão, então publicações da missão, então você pode depois seguir a Missão Seara, você pode me seguir a Missão Seara, eu vou depois mandar o link aí pro Thiago também publicar aí, tá bom? Mas a gente tem, por exemplo, um projeto com música aqui. Então talvez eu esteja falando com alguém aí que é da área da música, que é da área que gosta de ensinar música, violão, teclado. A gente tem
cursos para oferecer aqui, então a gente recebe essa pessoa, vem aqui numa viagem a curto prazo, 1 semana, 2 semanas, um fim de semana, você está disponível, você pode vir aqui. Você pode também vir para conhecer os nossos missionários que moram nas comunidades, fazer viagem, conhecer o campo. Então, a primeira palavra é essa, é conhecer, é se apaixonar, ver realmente o que está acontecendo aqui e talvez depois se envolver financeiramente. Ok, eu não estou com tempo livre agora e tal, não consigo ir aí, posso me envolver financeiramente? Pode, mas assim, a gente gosta sempre de ter um relacionamento primeiro, sabe? A gente conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, aí pessoalmente a gente pode trocar informações, falar sobre contribuições, mas de forma mais pessoal, porque aí a gente apresenta e tudo o projeto. Mas com certeza as orações, porque as orações são necessárias e são extremamente é o que dá gás, sabe? Que dá ânimo e realmente tem uma ação poderosa nas nossas vidas e no nosso ministério. Então eu peço orações, as orações dos irmãos. A gente está no meio do curso, como eu falei, né, do treinamento. Então a gente está com 45 alunos. O nosso sonho é que esses 45 alunos, não apenas só quando se formarem, mas agora já comecem a se envolver com as suas comunidades, comecem a se envolver com o seu próprio povo. Já pensou 45 líderes evangelizando, treinando? Esse é o nosso sonho. Nosso sonho como missão é ver igrejas reprodutivas e responsáveis. Esse é o nosso grande alvo. A ideia não é criar dependência aqui. Sabe qual, Tiago, sabe qual é o grande desejo de qualquer missionário quando chega no campo, ou deve ser? Ser desnecessário. Esse é o nosso alvo. É saber que naquele lugar você não precisa estar mais lá. Mas para isso acontecer, é necessário investimento na liderança, é necessário vida na vida, crescimento, discipulado, e ver o próprio povo evangelizando seu próprio povo, alcançando seu próprio povo. Esse tem sido o nosso grande alvo. Então ore por isso. Ore para que a maturidade, proteção, encorajamento para os nossos alunos, para que eles possam cada vez mais irem nesse rumo, nessa missão, e Deus nos dá a graça de ver mais igrejas nascendo aqui no Amazonas. Muito bem, muito obrigado, Jairo. E reforçando aí a reflexão, né? Vamos pensar que o irmão Jairo e a sua esposa, eles dedicam a vida para esse ministério. Vocês viram a inteligência dele, formado nos melhores seminários do Brasil. Ele podia estar dando aula em qualquer faculdade de teologia aí, mas ele decidiu a vida dele para pessoas que, como eu falei no meu stories, né? Que a política, que o Jornal Nacional, que o teólogo do Twitter não chega. Então ele está lá, na vida real mesmo, pregando o evangelho que salva. E eu tenho certeza que a nossa contribuição financeira, com oração e com envolvimento, abençoa a vida do irmão Jairo e daqueles que estão sob responsabilidade dele. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. Eu estou com medo que eu não consiga salvar essa live, porque eu não estou conseguindo nem mexer nos comentários aqui, mas fique em oração para eu conseguir. O meu Instagram é bastante bugado. Mas quem ficou até aqui, muito obrigado, Jairo. Teremos outra oportunidade e espero que com a Débora junto, para a gente trocar essas experiências gaúchas e para ela botar o ponto de vista dela, né? Desse sim, lado, vai ser joia. Lado grosso de gaúcho. Sim, vai ser joia. E eu vi que tinha várias irmãs aí, né? Na live, participando, a Rebeca aí. Pode preparar perguntas aí para ela, para saber, tipo, como é a vida de uma irmã missionária aqui, né? Uma mulher gaúcha num campo como esse. Mas foi muito bom. Rebeca é missionária também, daqui a pouco ela tá aí no Pará com vocês. Que joia! Vai ser bem recebida aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal, também aí que ficou até aqui na live. Tiago, muito obrigado. Isso aí, a minha oração é que essa live possa redundar na glória de Deus. A ideia não é dar visibilidade à minha pessoa, nem à pessoa do Tiago, mas a ideia de fato é dar visibilidade à missão que Deus está fazendo aqui no Amazonas, e eu louvo a Deus pela oportunidade, tá bom? Amém. Valeu, Jairo. Eu vou pedir para ti sair primeiro, que aí eu vou tentar salvar a live aqui. E Fechou. Fique em oração para conseguir. Fechou, Valeu, nóis. Valeu, mano. Um abraço. Valeu.
Agora já saiu. Vamos ver se eu consigo sair daqui, gente. Ai, ai, ai. Não sei se vai rolar. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Aqui não aparece nada para mim. Não aparece agora nem para sair da live. Aqui para mim. Não aparece agora.